Alô, você internauta de todo o Brasil, do Facebook, do YouTube, onde você vai estar me vendo. Hoje nós vamos falar desse texto aqui, de 1 Coríntios capítulo 15. Desse texto que nós vamos falar hoje, e você vai ficar sabendo de muita coisa hoje, inclusive muita coisa a meu respeito também você vai ficar sabendo. Então não perca esse vídeo, que vai ser bom demais. Mas antes nós vamos assistir um pequeno vídeo aqui, um videozinho, né, para depois nós comentar. São Paulo, vamos pegar a carta de São Paulo aos Coríntios, que segundo os estudos exegéticos mais recentes, foi escrita mais ou menos no ano de 52 depois de Cristo. 52 depois de Cristo, vamos fazer as contas, estamos falando aí de 20 anos depois que Jesus, 19, 20 anos para arredondar, 20 anos depois que Jesus tinha morrido, ressuscitado, subido aos céus. 20 anos depois, nós temos a primeira atestação da ressurreição de Jesus colocada por escrito. 20 anos depois. Então, olha lá, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Ele diz assim: Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos anunciei e que recebestes, no qual estáis firmes, pois nele sois salvos, se os estáis guardando tal qual ele vos foi anunciado, a menos que tenhais abraçado a fé em vão. De fato, eu vos transmiti antes de tudo o que eu mesmo tinha recebido. Eu vos transmiti, isso é tradição, o que eu tinha recebido. E aí ele começa a falar, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado, segundo as Escrituras. E é interessante essa menção de segundo as Escrituras. Aí você vai buscar no Antigo Testamento, porque aqui para São Paulo, o Novo Testamento não tinha sido, esses 27 livros aqui não tinham sido escritos ainda, só tinha sido escrito as cartas de São Paulo aos Tessalonicenses e a carta aos Coríntios, basta. Os evangelhos, ainda nada. Essa é a primeira notícia escrita que nós temos da ressurreição de Jesus. E é interessante que São Paulo então cita as Escrituras como sendo as Escrituras judaicas, aquelas do Antigo Testamento, e diz assim: Jesus ressuscitou dos mortos segundo as Escrituras. Mas você vai lá procurar no Antigo Testamento, você não encontra nenhuma referência de ressurreição do Messias segundo as Escrituras. Você não encontra nada de que o Messias iria morrer pelos nossos pecados segundo as Escrituras. A não ser que você leia a Bíblia do Antigo Testamento, como a Igreja Católica sempre leu, com uma chave tipológica, ou seja, uma chave espiritual. Mas isso é só uma pequena dica para você que quiser aprofundar, de olhar o nosso curso de introdução à Bíblia, que está no nosso site, papalricardo.org. Eu ensino para você como é que nós lemos o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é para ser lido ao pé da letra, é para você encontrar no Antigo Testamento o Cristo, mesmo que não esteja lá no sentido literal. Existe o sentido espiritual, mas isso é um outro curso. Vocês entenderam, meus amigos? Agora nós vamos colocar o texto de novo para nós estudar. Vocês entenderam que o padre falou, o padre Leandro? Ele disse com todas as letras: este padre foi usado na mão do Criador. Este padre foi usado na mão do Eterno para trazer para nós a verdade, a pura verdade. Ah, mas ele é um padre. Você que é protestante está falando agora. Olha, eu estou aqui para falar com quem entende das Escrituras. Se você não entende, é melhor estudar de novo, e depois que você estudar, você volta a assistir meu vídeo. Porque o Eterno usou Ciro o Grande durante 20 anos para libertar o povo dele da Babilônia e levar para a terra de Israel de novo,
e ainda ajudou a construir o templo que foi destruído. Ele reconstruiu o segundo templo. E Ciro Grande era um imperador pagão e ainda bem severo. Mas o Eterno tomou ele pela mão e disse: eu vou quebrando as portas e as correntes e vou abrindo os caminhos para você. E ele chama ele de meu servo muito amado, ao qual a minha alma se compraz, ali no capítulo 42 de Isaías. Então você acha que o Eterno vai usar o padre por quê? Agora vamos ao texto que o padre falou. Paulo era um poliglota, falava muitas línguas, era um doutor. Então ele falava com muita perfeição nas suas escritas. E ele foi bem claro em dizer aqui com todas as palavras: esse é o evangelho que eu vos recebi e que estou entregando para vocês. Esse é o evangelho que eu recebi e estou entregando para vocês. Se não é que credes em vão, vocês serão salvos se é que isso aqui realmente existiu. E agora vem a parte mais importante. Paulo alerta, parece que dá um alerta aqui para as pessoas: a não ser que vocês creiam, a não ser que credes em vão. Agora no capítulo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Aqui, olha outro ponto de interrogação aqui. Cadê a história de que ele caiu no caminho lá, teve um encontro com Cristo? Aqui não, ele está falando: eu estou entregando o que eu recebi, o que passaram para mim. Porque primeiramente estou entregando o que eu recebi, o que me entregaram, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Presta atenção, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E como diz o padre Leandro, esta frase, segundo as Escrituras, é uma coisa que você precisa prestar bastante atenção, porque as Escrituras é os livros judaicos, é a Torá, é Gênesis, é Malaquia, é Jeremias, é Isaías, os livros principais que abrem a Bíblia, que é chamado de Torá, que é o Gênesis, que é também o livro da lei ali, o Êxodo, né? Quais os outros livros que faz parte da Torá? Tem mais dois que eu não me lembro, mas esses que é as Escrituras, os 49 livros daquele que todo mundo chama de Antigo Testamento, que não tem nada de antigo não. Esse é as Escrituras. E Paulo diz que segundo as Escrituras, Cristo morreu e foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia para nos salvar, segundo as Escrituras. Mas antes ele dá um alerta: a não ser que credes em vão. Parece que ele tinha dúvida do que ele estava pregando, do que ele estava falando. E outra coisa, esse segundo as Escrituras, aí a gente vai lá nas Escrituras procurar e não encontra nada, como diz o padre. Eu procurei durante anos e anos e anos e anos, não encontra nada. Agora encontra, se você quiser manipular as Escrituras, colocar o Cristo onde ele não está, aí você consegue, como o padre falou ali. O padre falou: todo o tempo a igreja ensinou que Cristo se encontra no Antigo Testamento, usando uma chave tipológica, fazendo com que o Cristo se encontre ali no Antigo Testamento, mas não se encontra.
nunca falaram de nenhum Cristo que iria morrer e ressuscitar no terceiro dia para nos salvar. Você percebeu a gravidade do problema? Por isso que você não vê eu aqui nas minhas mensagens falando em Cristo toda hora, é Cristo daqui, é Cristo de lá. Porque você quer saber da verdade? Eu não creio em Cristo. Ah, mas José Matias, você não crê em Cristo? Você é um burro. Calma, calma. Não criamos cânico, não criamos cânico. Embora eu não creia em Cristo, mas eu creio em um único Deus, como manda os 10 mandamentos no capítulo 20 de Êxodo. E tem mais, eu sou amigo de pastor, sou amigo de padre. Eu faço trabalho para padre, para pastor aqui. Eu tenho gravações lá na Igreja Católica anunciando lá um momento de oração, do grupo de oração, porque eu trabalho com publicidade, com gravação de chamada comercial, né? E lá na Igreja Católica tem gravação minha lá. Sempre quando eu vou na feira, encontro o padre lá, eu levo o maior lero com o padre. Eu falei, e aí padre, beleza? Conto uma piada junto com o padre. Tem pastor também aqui na minha cidade que eu tenho amizade com eles, não tenho nada contra eles. Enfim, não é preciso criar cânico por causa de eu dizer que não acredito em Cristo, porque eu estou justificando para você por que eu não acredito em Cristo. Nesse Cristo morto, ressuscitado, não. Olha o que diz o texto, que ele morreu e ressuscitou segundo as Escrituras. Que ele morreu e ressuscitou segundo as Escrituras. Mas aí a gente vai procurar lá nas Escrituras e não encontra nada. Eu vou acreditar em coisas que as Escrituras nunca falou? Mas não vou mesmo, meus irmãos. Aí você vai ficar com raiva de mim só porque eu não acredito em Cristo? Olha, meu irmão, você que é evangélico e é um dos mais radical, você já deve estar pé da vida de raiva de mim quando eu dizer que eu não acredito no seu Cristo. Mas chega aqui pertinho, chega aqui bem pertinho aqui. Você acredita em Nossa Senhora Aparecida? Não, né? Você não acredita. E você é obrigado a acreditar? Não. Você tem o direito de acreditar ou não acreditar. Você não acredita, o católico acredita. Cada um segue em frente, porque dono do seu espírito é você. É você que vai se encontrar um dia em algum lugar que pode ser bom, pode ser agradável ou pode ser muito, mas muito desagradável. Então é você que vai realmente decidir o que você vai fazer da sua vida e eu decido o que faço da minha. Eu justifico mais uma vez porque eu não acredito em Cristo, porque as Escrituras não falam dele. As Escrituras não falam de Cristo. E Paulo aqui apresenta as cartas aos Coríntios como que ele fosse um contratado para falar disso aqui. Olha, eu fui pago para falar disso, estou entregando o que eu vos recebi, mas a não ser que esteja recebendo algo que não é aquilo que me contaram. A não ser que credes em vão. Paulo de Tarso falando isso aqui, o apóstolo Paulo falando. E tem mais uma justificativa para mim não acreditar em Cristo. Cristo é muito popular no Brasil. Mas você, por acaso, também acredita em Buda? Não, você não acredita em Buda, não é verdade? E no Japão, Buda é tão popular quanto Cristo é no Brasil. Você acha que se você for lá com essa crença em Cristo lá e começar a falar lá, o povo vai aplaudir você lá? Claro que não. Os budistas é budista, meu amigo. Eles creem em Buda. O profeta que eles creem em Buda. Então, meu amigo, cada um segue a sua. Não é preciso inimizade por causa disso. Eu estou fazendo esse vídeo para explicar o porquê eu não acredito e também para mostrar a minha sinceridade para vocês, porque eu falei para vocês que eu sou sincero. Sou sincero em tudo. E eu estou falando para vocês por que eu não acredito em Cristo. Porque Cristo não está nas Escrituras. Fala sim Isaías do Messias, do Machia. Fala em Jeremias também. Mas é alguém que vai vir e vai transformar o mundo.
aonde as armas de guerra vai se tornar arado para arar a terra. E na época de Cristo teve na terra e depois que ele morreu, o que aconteceu? Puseram fogo em Israel. Derrubaram o templo de Deus, que era o segundo templo em Israel. Só sobrou o muro. As guerras continuaram, mataram muita gente. Cadê a promessa que é feita em Isaías e nos livros judaicos que o Messias iria transformar o mundo, que nunca mais ouviria falar em guerra? É por isso que eu não acredito. Também diz que no tempo messiânico nós poderemos criar leão dentro de casa, aonde nós podemos ter leão. O leão pastará junto com o boi e não fará mal um ao outro. Nenhum mal acontecerá no meu santo monte, diz Isaías. Também poderá a criança brincar junto com a serpente. Todo mal na terra vai ser cessado quando o Mashiach chegar. Mas esse Cristo, que o povo acredita e que eu respeito, conforme eu disse para você, eu sou amigo de padre, de pastor, de tudo, mas não venha tentar me converter, porque convertido eu já sou. Então, esse Cristo popular do Brasil e de algumas regiões do mundo, não aconteceu nada nessa época. Não aconteceu nada disso que está escrito aqui. Porém, desde o século I até hoje, é muito sofrimento. Sofrimento demais, gente. Vocês não fazem ideia do que esse povo já passou e ainda passa. Esse é o motivo porque eu não acredito em Cristo. E você viu muito bem o que o Padre Leandro falou? O Padre Leandro foi muito bem claro em dizer que quem prega o Cristo usando o Novo Testamento, o Antigo Testamento, é usando uma chave tipológica. Tem até um curso que ele dá para ensinar você a colocar o Cristo onde ele não se encontra. E você acha que você colocando o Cristo onde ele não se encontra, você um dia vai chegar no céu, vai chegar na terra prometida, acreditando numa coisa que a Escritura não disse? A resposta é claro que não. Mas como eu disse, não tem nada a ver com a sua vida. Eu tenho com a minha. Mas o meu dever é falar e alertar. O meu dever é passar para vocês aquilo que eu sei e não guardar para mim. Portanto, meus amigos, para mim eu só acredito em um único Deus que fez o céu e a terra. Os livros que eu leio na Bíblia é somente os 49 livros do Antigo Testamento. Que vocês me compreendam. E não precisa deixar de me seguir porque eu não acredito em Cristo. Não é preciso. Pode continuar aí e ouvir a mim sempre, que eu vou trazer coisa boa para vocês. Eu aprofundo muito nas Escrituras. Não precisa fugir de mim, porque eu não sou o demônio, não. Demônio não acredita nas Escrituras. Eu acredito nas Escrituras e estudo as Escrituras. Por isso que eu tomei essa decisão de tanto estudar, de tanto buscar a verdade. Eu encontrei a verdade. Estou passando para vocês hoje. Se vocês querem continuar acreditando, pode continuar. É como eu disse, a vida é sua, não é minha. Porém, não é preciso inimizade. Não é preciso você me ignorar só por causa de eu não acreditar naquilo que você acredita. Como eu já dei 2 justificativas religiosas aí para você, que você não acredita. Nem em Nossa Senhora, que é dos católicos, e nem em Buda, que é dos budistas. Ninguém tem raiva de você por isso.
Agora, o que o padre Leandro falou, e que é uma grande verdade, que o Novo Testamento é de autoria da Igreja Católica. Quem criou o Novo Testamento é a Igreja Católica para a Igreja Católica. Indo para o céu ou não indo, o católico está certo. O Jesus é do católico, não é do evangélico. O evangélico pegou ele emprestado, pegou o Novo Testamento emprestado. O Novo Testamento é da Igreja Católica. O Cristo é da Igreja Católica. Então eles estão certos, seguindo a cultura deles. Mas não significa que isso vai salvar eles, ou você, ou eu. Porque uma coisa que diz que é, mas não é, como diz, Paulo fala que está. Segundo as Escrituras, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Aí você vai ver na Escritura, não tem nada. Só usando chave tipológica. Mudando o texto, tentando encaixar o Cristo em um texto ao qual não existe. Por exemplo, Isaías 41, 42, 43, 44, 45. Ali tudo que eles pensam que é de Cristo que está falando não era de Ciro o grande imperador, conforme eu falei para vocês. Onde ele diz: este é o meu servo querido, ao qual minha alma se compraz. Até essa frase foi usada lá no batismo de Cristo. Mas ali o Eterno estava falando para Ciro o grande. É preciso estudar, gente, não é fácil não. Mas também não é difícil. É só você ter coragem de buscar, de ir atrás. E você vai entender. Se Cristo existiu, se ele existiu ou não existiu, isso deixa para os historiadores fazer isso. Mas se ele existiu, ele foi um homem como eu. Deus ele não foi. Porque Deus é Deus. Deus fala que ele nunca iria ceder o trono dele para outro. Ele disse que nunca ia dividir a glória dele com ninguém. E nunca ia pedir sacrifício humano para salvar pecado de ninguém. Mas isso ninguém fala para você, né, meus irmãos? Então fiquem todos na paz e vamos em frente, confiando cada um aí no seu santo, na sua crença, porque eu só confio em Deus, o Todo-Poderoso. Fiquem todos na paz aí, gente. Vamos em frente, porque atrás vem crente.